Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Formado em Administração de Empresas e Lean Manufacturing pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ele é um dos principais executivos na liderança de um empreendimento histórico, verdadeiramente transformador, capaz de colocar o oeste do Paraná em um novo patamar de desenvolvimento. Não vou nunca cansar de lembrar que essa formidável estrutura, em acelerado processo de consolidação, é fruto do espírito visionário, do idealismo e do exemplar altruísmo do casal de empresários Luiz e Carmen Prati Donaduzzi, donos da Prati Donaduzzi, sediado em Toledo, que é o maior fabricante de medicamentos genéricos do país, e que doaram uma área de 5 milhões de metros quadrados para a alocação desse projeto, destinado a cumprir essa ambiciosa missão de fazer da região um dos mais avançados polos de educação, inovação, pesquisa científica e tecnológica e tecnologia da informação do país. É com muito prazer que entrevisto hoje o gerente de marketing e negócios e também membro do Conselho de Administração do Parque Científico e Tecnológico de Biociências de Toledo, o Paulo Vitor de Almeida. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Caio. É um prazer estar no programa com você. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Paulo, eu vou te passar uma receita que eu li esses dias agora, que consta do seguinte: universidades que pesquisam e descobrem soluções inovadoras, empresas que transformam descobertas em produtos, coloque esses dois ingredientes no mesmo local, turbine com investimento pesado, adicione centros de pesquisa, laboratórios e incubadoras de negócios, pronto, nasceu um parque tecnológico. É simples assim, Paulo? Para uma receita desenhada, em teoria, não tenha dúvida que é bem simples. É por aí que vai, né? Dá para lembrar todos os ingredientes, né? Mas a complexidade ela se faz nos meios simples, né? Você conseguir executar de uma maneira com que torne as coisas reais, simplificadas, né? E aliás, isso aqui é depois que está pronto também, né? Perfeito, perfeito. Mas realmente todas essas composições que você colocou aí de ingredientes são o que a gente está permeando e lutando dia após dia para conseguir tornar realidade. E isso envolve não só o que o Bioparque faz no seu território, né? Envolve passos que vão mais além das nossas próprias fronteiras. Há menos de 2 décadas, Paulo, existiam no Brasil apenas 10 parques científicos e tecnológicos, dos moldes do Bioparque, né? Perfeito. Essa estrutura. E agora, em um censo feito no ano passado, eles já passavam de 100. O que é essencialmente um parque tecnológico e qual é a razão para essa extraordinária expansão deles no Brasil e no mundo inteiro também, né? Mas o Brasil é um fenômeno mais recente. Sim, eu acho que é muito interessante pontuar, Caio, que nós estamos vindo e chegando num momento onde a inovação e todas as prerrogativas que vêm junto com ela começam a tomar a posição de principal na história. E quando isso começa a se consolidar, não existe nenhum outro ambiente como o ambiente de parques tecnológicos que consiga propiciar tanto desenvolvimento. Então, isso começa a explicar o porquê que nós temos essa alavancagem tão grande de interessados em desenvolver os parques tecnológicos. Hoje, qualquer empresa, independente do seu tamanho ou âmbito, para ela conseguir permear anos na sua vida saudável, econômica e de desenvolvimento, ela tem que estar desenvolvendo novos negócios, ela tem que estar desenvolvendo novos produtos, tem que estar desenvolvendo o PDI de verdade. E o parque tecnológico ele consegue conglomerar... Tem que estar atualizada e à frente do seu tempo, muitas vezes, né? E investindo muito em cima disso. E o parque tecnológico ele consegue ser esse misto, esse emaranhado que junta tudo. Com relação ao que o Brasil vem passando, eu acho que não é só nos parques tecnológicos. Isso envolve tudo que a gente está vendo hoje enquanto ambientes de inovação dentro do Brasil, que vão desde incubadoras. Se a gente for falar da nossa região, vamos pegar uma amostragem para poder falar. Vamos falar do que o Iguaçu Haiti hoje faz dentro da SIC, dentro da CIT, dentro da SICAMAR, o POD. Os laboratórios que várias entidades já abrigam em suas estruturas, né? Perfeito. A questão de você conseguir harmonizar interesses para um bem maior e coletivo, visando, sim, ganhos
E não precisa esconder, mas ganhos que sejam sedimentados para o bem comum, que consigam atender interesses privados, que consigam entender interesses sociais coletivos e consigam responder à altura e dar estrutura para que o governo consiga executar suas funções legais que devem ser executadas. Paulo, a propósito dessa tua explanação, eu li uma declaração do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o astronauta Marcos Ponte, que ele descreve os parques tecnológicos como celeiros de inovação digital, tecnológica e social, né? Quer dizer, é esse conjunto integrado, né? Que permite que muitas empresas que sozinhas não poderiam estar nesse caminho da inovação possam ter esse abrigo, digamos assim, para crescer, né? Isso, dentro do Bioparque nós temos uma frase que é uma palavra que nos norteia muito nessa questão da recepção, de conseguir criar um ambiente que é o acolhimento. Então, é bem isso que você está colocando. Os parques, eles têm como uma função primordial conseguir acolher essas empresas, conseguir acolher esses projetos, para que esses projetos consigam, com um pouco de insumo, com um pouco de adubo dentro desse território, conseguir gerar brotos. E, consequentemente, para chegar lá na frente, conseguir ser frutífero de uma maneira que gere resultados, né? E dentro do Bioparque a gente faz isso com muito afinco. A minha responsabilidade lá, além de alguns outros postos que eu tenho como responsabilidade, mas é sim de fazer com que as empresas que estão lá dentro consigam ter sucesso, com um crescimento de pelo menos 100% ao ano. E isso a gente faz se consolidando com gestão, se consolidando com entender os problemas de processo e escalabilidade que essas empresas têm. Até porque a sobrevivência delas é a sobrevivência do projeto, né? Não tenha dúvida. Agora, Paulo, você pode completar? Não, é exatamente isso. A grande sacada da sinergia é você conseguir fazer isso. Exatamente. É você conseguir fazer o próximo compartilhar esse território e ter sucesso. Consequentemente, você vai ter de uma maneira muito orgânica esse território sendo ocupado por pessoas sérias que estão em desenvolvimento. E quem está em desenvolvimento e se preocupando em crescer, consegue ir lapidando passos com uma velocidade e num formato muito mais firme que outros. Paulo, para cumprir sua finalidade com êxito, um parque tecnológico precisa estar inserido em um ecossistema, né? Sim. Que é um nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local, interagindo entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Enfim, essa é a definição clássica de um ecossistema. Perfeito. Quais são as características fundamentais do ecossistema em que o Bioparque está inserido? O Bioparque hoje, falando de novo desse contexto nosso da região, ele está inserido dentro de um ecossistema que eu posso dizer que ele já estava pré-preparado. O que aconteceu foi que a gente conseguiu desenvolver o parque na lacuna que estava faltando. Então, nós temos já toda uma área de TI que é forte na nossa região e que existem grandes já consolidadas aqui dentro. Sim. Só que não tem ainda declaradamente alguns espaços físicos para formação. Tanto de mão de obra para esse pessoal de TI, das empresas, tanto de mão de obra... Estão dispersos esses esforços. Exatamente. E aí entra de novo o conglomerado do Parque Tecnológico. Então, o nosso ecossistema ele é muito forte a gente não precisa ficar profetizando o passado ou tentando reinventar a roda, mas falando de agro, nós estamos totalmente fora da curva enquanto região. Falando de cooperativismo, nós estamos totalmente fora da curva. E essas são as vertentes que nos sustentaram, sempre quando tudo estava balançando. Então, o nosso ecossistema ele tem riquezas fortes. Agora, Quer dizer, esse espírito empreendedor muito forte, porém, como você mencionou antes, né? Dispersos, não tão integrados, né? Perfeito. Deixando até de ter uma força até maior. Perfeito. E isso vem a cada vez mais, não é só pelo Bioparque. O Bioparque é uma iniciativa que está ocupando, de novo, uma lacuna que consegue conglomerar isso. Foi uma ideia que chegou no momento certo. Perfeito. Que vem sendo construída há muito tempo pelo Dr. Luiz e pela Dona Carmen, projetando, imaginando, conseguindo fazer os quebra-cabeças, assim, as peças desse quebra-cabeça e se montando virtualmente, e agora a gente começou a dar esses passos físicos. Mas a nossa região, enquanto ecossistema, ela já é muito rica. E precisava, para sedimentar isso, um parque privado. Nós temos a Fundetec,
que já existe o Parque de Itaipu também, que tem essas governanças mistas governamentais. O parque nosso, o Bioparque, ele está indo numa vertente de ser on-demand side e ser privado. Então, nós focamos em resultados com parceiros que consigam atender a celeridade que a gente vem colocando. Agora, nós temos lá no Bioparque, em todo o projeto, tem a área industrial, né, tem a área de pesquisa, a área de ensino, e tem também a área residencial também, né, porque ele se propõe a ser um local também que as pessoas vão poder estudar, trabalhar e morar e viver. Perfeito. Como foram planejadas as fases de ocupação lá da estrutura toda? É muito interessante essa tua pergunta, Caio, porque as pessoas elas confundem algumas coisas. E o parque tecnológico, ele é um ativo que não permeia a territorialidade apenas dele, física. É uma coisa que vai mais para o abstrato e por toda a força sinérgica que ele gera. Porém, a ocupação territorial do Bioparque, que se dá dentro do município de Toledo, é exatamente como você explicou. Ela é faseada, ela está inserida num plano diretor municipal, existe o próprio Master Plan do Bioparque, que está inserido dentro do plano diretor municipal, e para cada fase a gente traz alguma âncora. Por exemplo, o que a gente fez recentemente com a Universidade Federal do Paraná, que foi a nossa primeira âncora de educação. Para consolidar o curso de medicina na região, hoje nós estamos com 280 alunos dentro do campus da UFPR no Bioparque, e, consequentemente, essa Universidade Federal, por ter essa massa hoje educacional médica, nós conseguimos atrair... Está no terceiro ano já, né, do curso, né, de medicina. No terceiro ou quarto ano. Isso, exatamente. E por ter essa massa e uma demanda da sociedade, nós conseguimos atrair um investimento de um hospital. Então, você traz uma ancoragem educacional que, por meio dessa sinergia, se transforma em negócio ou business. E, consequentemente, isso não impede que sejam gerados novos negócios nesses emaranhados com pesquisa. Exatamente. Que é o grande modelo sinérgico dos parques tecnológicos. Ou seja, trabalha-se para criar produtos e serviços para o benefício de uma sociedade que, ao mesmo tempo, vão resultar em lucro para as empresas que estiverem envolvidas nisso, que poderão... É o círculo virtuoso, né? Perfeito. E que vão desenvolver mais pesquisas, porque esse lucro ele tem que ser repassado e reinvestido diretamente nos seus eixos de pesquisa e desenvolvimento. Você citou a Universidade Federal do Paraná, que foi uma grande conquista, né, para a região. Sim, né? sim. Toledo, claro, mas para toda a região. Nós para toda a região. Tudo que se refere a qualquer avanço, inovação, uma instituição desse porte, em qualquer cidade do Oeste, é benefício para toda a região, para o Estado. Quais são as outras instituições e algumas das principais empresas que já estão lá? Eu sei que tem até multinacional. Recentemente chegou uma multinacional alemã na área de biodigestores, alguma coisa assim, né? Isso, na área de bioenergia. A MELI, né? MELI. Nós estamos se consolidando com resultados, né? Então, desde o começo do ano, a gente começou com uma empresa no nosso processo de residência e incubação. Hoje a gente está já chegando a 15 empresas que ocupam esse nosso território. Uma delas, que foi uma surpresa muito grande nossa pela celeridade que esse grupo alemão colocou, que é a MELI, em entender o propósito, até porque, de novo, naquela tua segunda pergunta, falou, mas como que é esse ambiente no mundo, como que é o ambiente no Brasil hoje? Na Alemanha já é muito mais desenvolvido a questão de compreender os papéis. E, ao se compreender os papéis, consegue-se ver o papel do parque tecnológico como um neutro. E, por isso, eles escolheram transferir o QG deles do Brasil para dentro do Bioparque. Foi isso que a gente colocou. E, quando você traz um grupo desse, é o que você começa a ter efeitos laterais dessa inovação. Sem dúvida. Por exemplo, agora para o próximo ano eles já confirmaram um investimento de mais de 40 milhões de reais na nossa região. Não é no Bioparque. Entendo. O Bioparque está como centro disso. Mas os negócios vão se expandir. Claro, porque eles querem trabalhar com o braço de bioenergia para o agro. E o agro ele vai muito além de Toledo, Cascavel ou Palotina, ele se torna algo mundial. E enquanto universidades, nós viemos numa vertente muito rápida. Desde quando o Dr. Luiz fez todo o cronograma desses 30 anos de ocupação do Bioparque, nós vislumbrávamos dentro do conselho em torno de 3 empresas, três universidades. Instituições, né? E hoje nós já estamos com 5. 5, né? Então, eu ouso
dizer que é o único local no país onde a gente tem dentro de um campus 3 instituições federais em conjunto, Sim. que é o IFPR, a UTFPR... Que é a Universidade Tecnológica, né? Isso, a Universidade Tecnológica do Paraná, Instituto Federal do Paraná, a Universidade Tecnológica Federal, né, o UTF e o FPR. Nós estamos em evolução do processo de educação, como a Rúbia já veio e comentou, saindo do centro de ensino para a Universidade Bioparque, que é isso que a gente está formatando hoje, né, nesse formato para ser a universidade privada dentro do nosso território e recentemente nós estamos avançando muito com o ecossistema canadense. Então, a Universidade de Laval está com o pé hoje dentro do Bioparque, está com o pé na nossa região. Agora, nos próximos dias, a gente deve... formalizar isso, né? Isso, formalizar o acordo do LIA, né? Que é um laboratório internacional que espalham-se pelo mundo. Então, a gente vai estar conectado por meio de um laboratório que tem em outros 6 ou 7 regiões do mundo. É uma conexão online de laboratórios integrada, perfeito, trocando experiências, trocando pesquisa e informações. Perfeito. E isso vai dar um caráter tão disruptivo que os nossos pesquisadores de tese aqui ou de outros países podem simplesmente transferir esse local para continuar fazendo a pesquisa. Então, muda o patamar que você está colocando a pesquisa, a recepção de empresas. É muito importante colocar que essas 15 empresas no Bioparque nós bancamos. E quando eu digo bancar, o único custo que eles têm lá é com a própria alimentação. Se eles quiserem comer no restaurante universitário ou se eles quiserem usar a nossa cozinha compartilhada. E é bom lembrar, nesse final de bloco aqui, Paulo, que o próprio prédio da Universidade Federal do Paraná foi também construído pelo Dr. Luiz, né? Foi uma doação também, né? Perfeito. Além da própria área toda para o projeto Bioparque, essa instalação ele que propiciou, né? O terreno foi uma doação do Bioparque, a Universidade Federal, e a construção foi uma doação privada. Privada dele, né? Dr. Particular. Luiz e Dona Carmen. É verdade. Que fizeram isso. É extremamente um exemplo, né? Isso. Nós vamos a um rápido intervalo e já retornamos entrevistando o Paulo Vitor Almeida, gerente de marketing e negócios e membro também do Conselho de Administração do Bioparque de Toledo. Até já.